existe nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Querido Jesus, estamos mais uma vez em sua tão preciosa presença para mais uma vez poder compartilhar a tua tão rica e maravilhosa palavra com cada um dos nossos amigos, ouvintes e participantes e colaboradores desse tão importante projeto e trabalho. Senhor, muito obrigado por essa última aula que teremos hoje, quando fecharemos o estudo e falamos sobre os 10 mandamentos. Jesus, dá-nos sabedoria nós que vamos falar, sabedoria aos seus filhos que vão ouvir, e que possamos todos juntos crescer uns com os outros, aprendendo uns com os outros, para que possamos melhorar cada vez mais nossa vida espiritual, em tua tão preciosa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Após o Senhor, querido professor, esse é o EBD de Cara a Cara. É com grande satisfação que nós iniciamos essa última lição, a lição de número 13, a Igreja e a Lei de Deus. A paz do Senhor, professor Samuel. A paz do Senhor, professor Gerson. Que alegria podermos estar aqui juntos mais uma vez. Nossas saudações para nossos amigos internautas que colaboram, participam com nossos estudos. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Amém. Querido professor, foram aí 13 aulas, 13 lições de grande aprendizado, em que nós aprendemos aqui sobre a lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, e que nós possamos tirar dessas lições grandes aprendizados e nos aperfeiçoarmos como cristãos, como os crentes no Senhor Jesus, e crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A lição de hoje, a lição de número 13, a Igreja e a Lei de Deus, e o nosso textual está inserido no capítulo 3 da Carta aos Romanos, no versículo 31, que assim nos fala: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Como verdade prática, o comentarista da lição, ele nos traz o seguinte pensamento que vamos compartilhar com você. O Senhor Jesus definiu de uma maneira clara a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Professor Samuel, acredito que nós encontramos aqui uma lição maravilhosa a passar aos professores que estão nos assistindo. E eu gostaria que o senhor já começasse a explanar aquilo que preparou, para que nós possamos compartilhar com eles que estão nos acompanhando. Amém, professor Gerson. É sem dúvida a lição que fecha, todo esse pensamento, porque é aqui que vem a parte prática, na verdade, de tudo quanto transcorremos até aqui. Tudo que falamos até aqui tem a ver com a igreja, com a postura da igreja agora, então, com relação à lei do Senhor, à lei de Deus, ao que tudo nós falamos até esse instante. Então, na introdução, nosso pensamento, pensamento do autor, já coloca aqui que é importante destacar isso, a igreja, então, e a lei de Deus. Na introdução, a lei de Deus não consiste apenas no compêndio religioso. Isso ficou muito claro nas aulas que passamos aqui. Tudo quanto tratamos aqui falamos de a lei de Deus com relação ao povo de Israel, e até nós também, compreende todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Ali tem profecia, tem salmo, tem louvor, tem orientação acerca de alimentação, orientação acerca de vestir. Então, é um compêndio de muitas coisas. Então, a lei de Deus não consiste numa frase ou somente nos 10 mandamentos, como vimos aqui também. A lei de Deus é um compêndio de muitas coisas. São 5 livros que formam a lei do Senhor. Então, embora venha a lei no singular, temos muitos livros que compõem a lei, uma lei, que é a lei de Deus. Então, a lei não é um compêndio religioso, não é uma sequência de regras, o que pode fazer e o que não pode. Pode até haver menção ou referência a algumas coisas que você pode comer ou não pode, mas a lei de Deus é um conjunto de muitas coisas. Isso ficou na lição número 1, ficou muito claro isso, que a lei de Deus ela abrange muitas coisas, muitos comportamentos, e nela também está a base da estrutura social e política do Estado. No caso, do Estado de Israel, sem dúvida, o povo de Israel se tornou o povo que é um desbravador no planeta no que diz respeito à lei do Senhor,
Porque é um povo que se destacou, isso dissemos também, e é inevitável que façamos aqui algumas voltas, porque agora vamos para, quem sabe, trazendo algum ponto que já foi tratado, né? Enfim, isso vai ser a prática nessa aula aqui. Então, a nação de Israel se destaca pelos seus modos e costumes religiosos, até hoje é assim. Você arrancar a religião da nação de Israel é arrancar a alma deles, porque a religião sempre marcou aquele povo. De forma então que os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, está ali também toda a base, né? A base da estrutura social e política do Estado de Israel. Algumas pessoas tentam achar base bíblica para também aplicar alguns outros formatos de estados no mundo, como por exemplo o comunismo. Tenta achar base na questão da igreja primitiva, em Atos 2, 3 e 4, quando ele fala que todas as coisas tinham em comum e tal, para tentar atirar então também no Novo Testamento, numa referência especialmente a de Atos, porque ele fala da igreja primitiva, fundamentos para poder dizer, olha, o comunismo tem a sua base aqui e tal, e tal, e tal. Não tem nada a ver, né, essa questão de querer arrancar da Bíblia fundamentos bíblicos para a questão do comunismo agora, Atos, ali quando fala de todas as coisas que tinham em comum, não era forçado, não era obrigado, como é o comunismo no mundo hoje. Porque no comunismo, no mundo que a gente vê hoje, todo mundo tem tudo em comum, mas o chefão dos comunistas está lá com o seu iPhone, está lá com o seu celular, ele está com tudo, né? Ele é em comum. Todos são iguais, né? Só que uns são mais iguais do que outros, né? O que comanda a Coreia do Norte lá, por exemplo, critica tantos americanos por causa do capitalismo, mas vai ver como é que é a casa dele. Ninguém pode ter internet, só ele. Esse comunismo humano, animal, né? Animalesco, que destrói, que decepa pessoas que discordam dos pensamentos, não, pelo amor de Deus, não caia nessa armadilha aí de querer achar que isso tem fundamento bíblico. Não tem. Os fundamentos bíblicos para a questão de Estado, como vimos aqui, na lei está a base e a estrutura social e política do Estado de Israel, né? Não vai tentar achar fundamento para um outro regime de Estado, por exemplo, o comunismo, como alguém tem tentado fazer. Nada a ver. O comunismo que vemos hoje, ele é uma coisa que destrói, que persegue, assassina pessoas que discordam do pensamento deles, né? Isso aí nunca foi o pensamento que a Bíblia defendeu. Então, o Estado que ela defende aqui é o Estado de Israel, e a base na estrutura social e política do Estado de Israel. Claro, muita coisa serve para nós. Estou criticando aqui é não querer também, já que ela aponta para Israel, vamos tentar achar aqui uma brechinha para achar um apontamento, uma referência para o comunismo, como alguns têm feito. Não é esse o caso, tá bom? A lei de Deus aqui, ela dá a estrutura e a base social e política para o Estado de Israel. Que maravilha, professor Samuel. E nós encontramos, eu já vi o senhor ministrando, e nós costumamos falar que Jesus ele veio contra um sistema, né? E vindo contra esse sistema, ele jamais ele transgrediu a lei, sem transgredir a lei, né? Tanto que a palavra do Senhor fala lá, ele tudo foi provado, né? E não foi achado pecado nele, né? Então nós entendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é um íntegro, santo, enquanto nosso Deus, né? Ele cumpriu a lei. E o que significa essa questão de cumprir a lei, né? Ele veio completar a revelação, ele veio o cumprimento das profecias acerca dele, ele é o centro dessas escrituras. O que isso aqui está querendo ensinar para nós e trazer como instrução? Primeiro, a função da lei não era... A função da lei é semelhante à função que um pediatra tem quando uma mãe leva o seu filho, a sua criança para um pediatra examinar, né? O pediatra fala assim, seu filho está com, sei lá, uma doença está com infecção na garganta. O pediatra não é o culpado daquela infecção estar na garganta da criança, mas ele consulta a sua lei, consulta os seus escritos, e baseado no conhecimento que ele tem acerca daquela enfermidade, ele diz, olha, seu filho está enfermo, ele está com infecção na garganta.
A lei, a função dela era apontar para o homem e mostrar assim para o homem quanto nós somos pecadores, porque nenhum homem seria capaz de cumprir todo o mandamento de Deus. Ninguém jamais seria capaz de cumprir tudo quanto a lei de Deus coloca, mas a lei apontava para a imperfeição do homem. Mas ao mesmo tempo que a lei apontava para a imperfeição do homem, para a sua incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor, ela apontava também, de certa forma, para Jesus, que seria a única figura perfeita que foi realmente capaz de cumprir todo o mandamento de Deus, e em todos os sentidos, até nos sábados que ele aparentemente teria quebrado, né? Mostrando que a questão do sábado não era para virar um peso, era na verdade para servir de uma alegria, de um gozo, de uma tranquilidade, de uma paz do homem ter um momento especial com Deus, né? A ideia, o princípio de Deus em relação ao sábado era esse. Mostrou o verdadeiro sentido do sábado. Não era um peso, não era uma cruz. O sábado virou um castigo hoje. Pessoas são disciplinadas na igreja por causa de sábado, elas são mortas por causa de sábado. Então pessoas às vezes colocam a vida de outra pessoa em risco, justamente para cuidar de um ritual que ela segue na igreja ou na denominação dela. Às vezes ela está tão preocupada em cumprir o que está escrito aqui no preto e no branco da Bíblia, e deixa matar alguém. Por exemplo, uma religião aí fora que não pode fazer doação de sangue. Certo. Então a mãe, ela vai seguir tanto o ritual ali de tem que cumprir essa lei aqui, essa lei não pode doar o sangue. Ela prefere que mate o filho dela. Então, há casos que mães ficam bravas com o médico. O médico está ali para defender a vida. Então, quando o médico, desobedecendo aos pais, cumpre seu papel de salvar uma vida, a mãe fala: não, mas eu não queria meu filho, eu queria que ele morresse aqui. E ele mesmo disse, professor Samuel, que o tomar de mim o meu fardo que é leve, no jugo que é suave, né? E as pessoas acabam querendo colocar um peso maior que não era para estar colocando ali, e acaba deixando de fazer o bem ao próximo em detrimento de uma lei, de uma normativa que a interpretação está vendo errada. Em Atos 15, quando fizeram a lista das regras que nós, igreja gentílica, deveríamos seguir, os irmãos vão ver que muita coisa ficou de fora. Foi colocado apenas 4 mandamentos ali. E quando aqueles velhinhos começaram a coçar a cabeça ali, acompanhando o primeiro concílio da história da igreja, ali em Atos 15, alguns dos velhinhos começaram a coçar a cabeça, esperando que Pedro dissesse as outras regras que deveriam ser seguidas, né? Aguardando, cutucando, cadê o resto? Não vai se mandar também aí circuncidar? Cadê o resto? Aí Pedro falou assim: irmãos, e parou por aqui. Não vamos colocar sobre a nova igreja, né? Sobre a igreja que se forma agora, leis, regras que nem nós e nem nossos pais puderam guardar. Então seria muita imbecilidade de nossa parte querer se matar aqui com regras, com coisinhas, pontos e códigos que a gente não está guardando. Nem nós guardamos, nossos pais não guardam. Vai servir aqui só para dividir a opinião da igreja. É um falso moralismo. Vamos falar que não pode, mas em casa ele faz, né? Tem que guardar o sábado. Tá, mas se eu precisar de uma ambulância no sábado, se a minha mãe tem uma convulsão ou um AVC, eu, na hora quero que uma ambulância venha atender ela. Então vamos acabar não ser besta, acabamos de ser idiota, né? E aceitar essa realidade. A lei está apontando que nós não somos perfeitos, nós somos falhos, pecadores. Só um ser humano foi capaz de cumprir toda a lei. Essa figura é o próprio Jesus. Ele cumpriu toda a lei, né? De ponta a ponta. Ele é a figura perfeita. E ele veio aqui, além de cumprir a lei, ou seja, exercer todos os detalhes que a lei colocava para seguir, ele vem agora completar essa revelação. Ou seja, a lei estava vazia. Faltava algo ali, faltava alguma coisa para completar, não é mesmo? Então a lei estava incompleta, a revelação não estava completa, precisava ainda de algo, de alguém nesse caso, para que pudesse, de fato, que aqueles mandamentos tenham algum sentido. E essa figura que vem completar a lei de forma a que ela ficasse compreensível e de fato assim, prática, no caso de Jesus
Jesus aparece, né? Ele vem completa, e aí vem o autor de Hebreus e fala assim: ora, Hebreus 1, verso 1 e 2: havendo Deus outrora falado muitas vezes, olha, aí está a lei, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a nós falou pelo Filho. Então a nós, igreja, agora compete observar a Jesus. Mas aquela igreja lá fala que eu tenho que fazer. Esquece aquela igreja. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Nós não vamos ver Jesus debater sábado com ninguém, se matar por causa do sábado. Não, você não vai ver ele fazer isso. Pelo contrário, você vai ver ele indo lá comendo com pecadores, dormindo na casa de Zaqueu e tocando aquelas prostitutas. Ele foi para cima do povo, né? Ele não fez da lei, da regra da lei, um motivo para excluir as pessoas que estivessem próximas a ele, ou tentando chegar e falar com você. Você está guardando o sábado? Acabou esse bafo de feijoada aí, nem queria falar comigo? Você para de comer carne de porco primeiro, para depois vir falar comigo, porque eu sou Emmanuel, eu sou santo, eu sou perfeito. Ele podia até falar, não seria errado não, mas ele não fez da regra, não fez da lei, não fez desses mandamentos um obstáculo, uma parede. Não, ele foi lá, aceitou, conversou, tocou, tal, em momento algum, diferente do que você vê hoje. Igrejas que seguem igrejas que escolhem guardar o sábado, escolhem não comer carne de porco, ela condena o outro porque o outro não faz. Ou seja, estão dizendo por tabela, somos melhores do que Jesus. Por tabela é isso que eles estão dizendo. Então, por isso que nós devemos fazer o que disse o autor de Hebreus, né? A nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Estamos ouvindo o Filho, estamos ouvindo a Jesus. É Ele que é nosso alvo principal. Por quê? Ele cumpriu a lei e completa a revelação do sentido real que a lei deveria ter. Ponto 2 dessa lição fala sobre o cumprimento das profecias. Então, de novo, profecia também está ligado na lei também, né? Também está ligado na lei, que a lei, que como eu falei aqui na introdução, e na lição também quando falado isso, ela é um compêndio de várias coisas, inclusive também profecia, né? No cumprimento da profecia, que é o ponto 2, olha só, Jesus iniciou o seu ministério terreno dizendo: o tempo está cumprido. Então a gente vai ver diversas vezes na Bíblia a frase, né? E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. De forma então que parece que estava incompleta a lei. Parece não, né? A lei está mesmo incompleta. A ponto de toda hora falar assim: olha, isso aconteceu para que se cumprisse. Então faltava para a lei essa parte prática. Tá bom, mas cadê o resto? Cadê aqui? Isso aconteceu para que se cumprisse essa palavra, não é mesmo? E quando Jesus voltava ali, então Jesus completa, aí é o ponto 2, corrobora o pensamento que eu disse há poucos minutos. Quando então Jesus está no centro das Escrituras, então o assunto do Antigo Testamento é Jesus, sempre Jesus. Qualquer pregação, até mesmo evangélica, em que nós falamos a palavra de Deus, qualquer pregador bem orientado, ele vai fazer um esforço para apontar sempre para Jesus na pregação dele. E tem pregação que você ouve hoje, ela fala de todo mundo, menos de Jesus. Aí o camarada no final do culto quer fazer apelo ainda. Vem cá. Não apresentou o autor da salvação, não apresentou aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar o pecado da humanidade, e João fala lá, 3:16, todo aquele que nele crê. Aí, irmão, agora vamos fazer um apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus? Mas não pregou sobre Jesus, vai fazer apelo de quê? Tem. É o que o pastor Claudio de Andrade disse certa vez, essa frase, abra aspas: pregadores evangélicos que não possuem uma mensagem evangélica. Fecha aspas. É isso. É pregador evangélico, mas a pregação não é evangélica. O que é uma pregação evangélica? É uma pregação que instrui, que orienta, que fala, explica, mostra e principalmente evangeliza. Por isso ela é evangélica, né?
Se a mensagem não faz isso, a mensagem pode até ser evangélica, mas não é evangelística, né? Então é o que o nosso pastor dizia. Então, pregadores evangélicos, porque eles têm essa nomenclatura, mas a mensagem não é evangélica, eles não têm uma mensagem evangélica mais, não é mesmo? Então é isso, Jesus é o centro da Escritura, até mesmo em cerimônias, por exemplo, de Santa Ceia. O objeto de um culto de Santa Ceia é Cristo, Cristo, Cristo e Cristo, né? Faça isso em memória de mim. E muitas vezes num culto de Santa Ceia, onde o objeto daquela mensagem, dos louvores, deve ser Jesus, acaba não sendo, né? Os pregadores pregam sobre tudo, só não falam de Jesus, o sacrifício dele, a morte dele, sua ressurreição. Então é isso, e Jesus está na Bíblia, na Bíblia inteira, no nosso caso, como no Antigo Testamento, mas ele é o centro das Escrituras. E quando ele se encontrou com aqueles dois homens que voltavam lá no caminho de Emaús, eles estavam assim, duvidando, mas será que aquele homem que estava era o mesmo Cristo? Porque não sei não, já é o terceiro dia. Jesus chega, os irmãos conhecem a história, está em Lucas 24, e fala assim: que conversa é essa que vocês caminhando trocais entre vós? Então Jesus interroga eles interrogam Jesus. A Bíblia fala assim: e começando por Moisés, olha a lei ali, olha a lei ali, olha, Lucas 24, verso 24, e começando por Moisés. Vamos ler, né? Vamos ler, está só citando, mas vamos ler, que é muito, muito melhor. Tem gente que vai falar, não sei se é isso aí, você vai ver. Lucas 24, verso 44, né? E disse-lhes: são essas palavras, né, que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Na lei já falava de Jesus. Então ele começa a falar da lei, e ao falar da lei ele fala dele também, né? Para mostrar que tudo aquilo que ele passou, ele tinha que passar. Então por várias situações ele passou ali na lei e foi apontando para ele mesmo. Então novamente Jesus vem para completar o verdadeiro significado, sentido da lei. Então Jesus é o centro então de toda a Escritura, né? Da Escritura, da Palavra de Deus. E sendo Cristo, professor Samuel, o centro da mensagem, o centro da palavra, o pregador ele tem que ter esse compromisso de anunciar Cristo na sua mensagem. Vamos dizer aqueles assim, vamos perguntar aqueles assim: irmão, mas professor Samuel, professor Gerson, mas o crente precisa ser ministrado a palavra para ele também? Precisa pregar para o crente também? Precisa. Mas sabe onde o crente vai aprender a palavra de Deus? É em culto de ensinamento, é em escola dominical, porque o culto aberto, culto público, que nós acostumamos assim chamar, é culto de mensagens cristocêntricas, evangelísticas. Por quê? Porque o pecador está ali sentado ali, ele nunca ouviu falar que tem Jesus. Aí o irmão vai vir falar de tudo, não fala de Jesus, e no final como a gente já mencionou aqui, quer fazer um apelo. Então, o crente quer ser ministrado, o crente quer aprender, irmão, é escola dominical, é culto de ensinamento. É isso, né, professor Samuel? É isso mesmo. Simples, né? O que mais, professor, que nós aprendemos aqui, que temos de aprendizado? E em cima do que você falou, professor Gerson, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, né? Capítulo 2, verso 12, ele fala assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, né, ele fala para os irmãos em Corinto, não é? Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, para Paulo, para ele também, Jesus era o centro também das suas pregações. Max Lucado tem uma frase que ele fala assim, abre aspas, né? Que aonde Paulo estava, falava de Cristo, falava de Jesus e este crucificado. E diz Max Lucado: não é que Paulo não tinha outro assunto, é que Paulo não conseguia esgotar esse assunto, né? O pastor Edson Santos, ele estava escrevendo lá, ele escrevia para o jornal Ceifeiras em Chamas, que até hoje tem esse jornal no nosso Belenzinho. Ele ficou quase um ano escrevendo só sobre João 3,16, né? E sempre com uma palavra nova em cima do mesmo texto. Era incrível isso, né? E quando estava no final do ano, ele falou: irmãos, me desculpe, eu não consegui sair do João 3,16. E sempre com uma matéria nova em cima do João 3,16. Quer dizer,
para o pregador, né? Tem termino na harpa, né? E na harpa fala assim: antes tinha muito temor, mas agora tenho amor. Tema do bom pregador, o Calvário. Então o tema do bom pregador é o Calvário, é Jesus Cristo, é a morte dele. Um hino maravilhoso. E que glória! E ela não se renova, né? Ela é nova. Exatamente. A palavra de Deus não se renova, viu, irmãos? A palavra é nova a cada manhã, ela é sempre nova. Amém? Professor, continuamos. O Senhor Jesus viveu ali, né? O comentarista da lição, ele teve um bom cuidado aqui de trazer todos os aspectos do cumprimento, né? E ele agora, ele traz aqui, o Senhor Jesus viveu ali. Ele não só ensinou, olha, não matarás, como ele diz lá, né, para a mulher, quando aquela mulher, ela foi pega no ato de adultério, trouxeram aos pés de Jesus aquela mulher, a pecadora, e Jesus fala, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas foram saindo, né? E Jesus pergunta para a mulher, mulher, cadê seus acusadores, né? E aí tem aquela coisa da graça que Jesus estende a ela e fala, vai e não peques mais. Ele não só instruiu, mas viveu também, cumpriu a lei também, ele executou a lei em si próprio, né? E ele mostrou nesse instante que o que estava em jogo ali com a mulher adúltera, pegando aquele flagrante adultério ali, era a questão da lei de novo. Jesus foi confrontado com a lei, porque eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Mas como Jesus veio cumprir a lei, ele falou, então vamos cumprir a lei. Mesmo? Mas ele pegou e colocou ali o principal objetivo da lei, que é o que nós já falamos aqui. Ele fez o quê? Ele trouxe a essência da lei. Qual era a função da lei? Mostrar que nós somos pecadores. Então eles ficaram cegos pela lei, e fissurados pela lei, estavam com os olhos tampados por causa da lei, não enxergavam mais isso, eles não viam que eles eram pecadores, necessitados da graça e do perdão de Deus. Aí Jesus vem e fala, quem não tiver pecado, analisando o preceito de vocês a respeito da lei, atire. Quer dizer, Jesus aguça esse lado para eles entenderem, era esse o propósito da lei, mostrar que eles são falhos, são pecadores, então precisam. Era isso que estava se perdendo ali, eu já havia se perdido. Então Cristo aguça, descortina os pecados deles mesmos, e eles veem que eles são pecadores e não apedrejam aquela mulher, não é mesmo? E como preceitos cerimoniais, a gente vai ver aqui, isso um exemplo. Jesus é apresentado no templo, cumprindo essa lei aqui. O que mais a gente consegue entender aqui, professor, como preceito cerimonial, preceitos civis, preceitos morais, na vivência que Cristo teve da lei? A gente pode abranger todos esses sentidos aqui, são preceitos, né? Aos quais a lei está dividida: cerimoniais, civis e morais. Então, qual desses Cristo cumpriu? Todos os preceitos da lei, Jesus viveu esses preceitos da lei. Então, isso é citado na Bíblia também, né? Por exemplo, em Colossenses capítulo 2, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Novamente essa frisada, dizendo que a lei está apontando, olha lá, ele é o perfeito, ele é o bom, né? É ele que consegue, é ele que pode, é ele que faz, é ele que cumpre. A lei apontando de novo, tudo isso era sombra, né? Das coisas que haviam de vir, sombra, porém o corpo é de Cristo. Cumpre também a lei civil, né? Esse daqui, o Lutero, dizia que a lei, a função civil da lei, ainda continua para manter a ordem e o bem-estar da sociedade. E outro pregador também famoso, Martin Lloyd Jones, Jesus cumpriu também o sistema jurídico da lei. Jesus não infringiu a lei, aliás, infringiram a lei por causa de Jesus. Não é mesmo? Até na hora do seu julgamento, né? Ele não teve um julgamento justo, ele foi julgado de forma incorreta. Fizeram lá de noite o julgamento deles, né? Às escondidas. Então ele foi julgado injustamente, né? Claro que há o propósito de Deus, né? Deus está ali, Deus está vendo tudo, meus irmãos, né? Então Deus é perfeito. Mas tratando do preceito civil jurídico, uma quebra. Primeiro que não tinha culpa. Qual foi a culpa dele, né?
Não tinha culpa nele, não é mesmo? Então não havia um fato para acusar Jesus. E quando confrontado, né? Quando pergunta, o senhor não vai falar nada, né? Dizia ali o rei para Jesus, né? Eu tenho poder para te soltar aqui. Jesus podia replicar, né? De uma certa forma. Ele falou assim: não, nenhum poder você teria se antes do céu não fosse te dado. Então Jesus, ele não tinha motivo. Então Pilatos lava as mãos, Herodes não vê culpa em Jesus. Aí, para satisfazer a vontade do povo que queria, dos judeus que queriam que matassem Jesus, mas não tinha motivo, ele apelou para um costume, que era um costume que eles já tinham naquela época. Como a época era de Páscoa, né, era um costume deles de soltar o preso. Então foi uma solução de gênero dele, para agradar as pessoas. Mas olha aqui, em tudo isso, Deus trabalhando, né? Deus, o controle de toda a história, né? Então a solução dele foi essa: soltava um ladrão e prendia Jesus no lugar daquele condenado que estava, e condenava Jesus no lugar de um culpado. Então Barrabás, que é filho de Rabi, significa o seu nome, né? Era um desviado, né? Era um filho de um rabi, filho de um mestre, né? Barrabás. Então ele chega e pergunta para o povo: quem vós quereis que eu solte? É costume soltar um prisioneiro, né? O nome de Barrabás também era Jesus. Algumas versões colocam assim: a quem quereis que eu solte? A Jesus o Cristo ou a Jesus Barrabás? Porque Jesus é um nome comum. Um João, um Joaquim, um José nos nossos dias, né? Então eles falam assim: Barrabás, solte Barrabás. E o Cristo? O que eu vou fazer com o Cristo? Crucificam. Mas ele não é o rei de vocês? Não temos rei, senão a César. Então Jesus foi condenado aí, inocente, culpado, levando sobre si os nossos pecados, né? Alguém que não transgrediu a lei, tendo que a lei ser transgredida para que ele fosse carregasse, né? Ele fosse condenado à morte. Então Jesus guardou a lei, viveu os preceitos. A nação de Israel, diz aqui o preceito civis, né? Em Jesus disse as autoridades judaicas: o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu frutos. Mateus 21:43, né? Com isso Israel deixou de ser estado teocrático. A igreja é a plataforma de Deus na terra para anunciar a verdade. Então Israel não cumpre esse papel. Não é que Deus gosta mais de Israel do que qualquer outra nação. Não, é que o nosso Deus Deus não está amarrado. Ele não está amarrado em igreja nenhuma, não está preso em denominação nenhuma, ele não está preso em nação. Deus não está amarrado, né? Nem o diabo está amarrado. O pessoal fica amarrando o diabo por aí afora, está amarrado. Não está amarrado. Se o diabo não está amarrado, meu irmão, imagine se Deus está amarrado. Mesmo? Em Jó capítulo 1, de onde vem Satanás? Ele falou: eu venho de passar a terra e rodear por ela. Ele está andando por aí. Um dia, diz a Bíblia, né? Um dia ele será amarrado, será lançado no inferno e tal. Um dia, agora não, está solto por aí. Liga a TV para você ver se ele não está solto. Então ele está muito solto. Então Deus não está preso em pessoas, não está preso. Veja as cartas escritas para as igrejas da Ásia, né? E cartas à igreja de Éfeso, Tiatira, Filadélfia. Você veja que igrejas, algumas boas, outras ruins, mas igrejas onde Cristo escrevia para o anjo da igreja que escrevia. Vai ver como é que está agora. Quando começaram a desviar, se afastar e não mais buscar a Deus pulou fora. Deus pegou, fez o que Filipenses disse certa vez. Deus pegou a malinha dele e foi para outro lugar. E Deus é assim, né? Tá no lugar. A nação parou de buscar Deus, ele pegou a malinha dele e foi para outro lugar, né? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, buscar, se arrepender, buscar minha face, eu vou lá. Então, se no Brasil, que vive hoje uma efusão evangelística muito grande, um celeiro para as nações muito grande, continuar vendendo tijolinho, vendendo rosa, lencinho, achar que negócio de
vender Bíblia, R$900 para ter uma unção especial, começar com essas palhaçadas que está aí, Deus não vai poupar a gente. Porque Romanos 11, Deus tinha a nação de Israel ali. O que ele pegou e fez? Israel falou assim: estamos com a faca e o queijo na mão. Deus está com a gente. Deus é nosso. Deus é nossa propriedade. O que Deus pegou e fez? Eles se acharam por cima de tudo, mataram e tal, desobedeceram, não guardaram o mandamento do Senhor, nada disso. O que Deus foi lá? Jesus foi lá com a maior frieza e começou a cortar os ramos da oliveira e enxertou quem lá? O pingaiada, a prostituta, o moleque de rua, aqueles analfabetos dos rincões do Brasil, e foi enxertando todo mundo no lugar da oliveira. Quer dizer, um zambujeiro bravo foi enxertado no lugar. Quer dizer, Deus não está amarrado em ninguém. Quando Israel não cumpriu o seu papel de ser um referencial para outras nações, Deus não ficou assim: e agora Israel não cumpriu, eu precisava tanto que Israel, anjos, vem cá, serafins, fazendo como Sírio, porque estragou tudo, não deu errado. Não, Deus foi lá, cortou o ramo e enxertou uma oliveira brava no lugar ali, né? Então não está preso a nada. E no Brasil, a mesma coisa. Se nós brasileiros que vivemos um momento ímpar no que diz respeito ao avivamento, continuar com essas palhaçadas por aí, não tenha dúvida, o nosso fim vai ser igualzinho às igrejas da Ásia no tempo, no primeiro século da história da igreja. Essas palhaçadas, pastor Samuel, que o senhor está falando, e de fato não vamos tampar o sol com a cadeira, porque existe, é por falta do verdadeiro conhecimento da palavra. Errais, porque não examinais as escrituras. Jesus já tinha alertado, né? Eu vindo para cá, e agora o povo já de meia-noite e orando em voz alta, os vizinhos chamaram a polícia para ver o que estava acontecendo na casa do vizinho, porque ele estava orando com voz alta e pula daqui, bate palma dali, o marido está batendo na mulher. Falta sabedoria, meu Deus do céu. Falta conhecimento. Nós nos transformamos em cristãos muito arrogantes. Nossa condição espiritual, avivalística, pentecostal, fez de nós pessoas que vão se orgulhando muito disso, né? A ponto de achar que todo mundo tem que ser que nem a gente, como nós somos, enfim. E a gente vai se orgulhando disso, estar aqui, o fulano de tal, e aquela coisa, né? Tudo. Orgulhosos ficamos. Romanos 11, 17 fala assim: se porém, né, alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, né? E daí ele pega e fala assim no versículo 21: porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele vai poupar você por quê? Se Deus não poupou a nação de Israel, Ele vai poupar a Samuel, que por quê? Por que Ele vai poupar qualquer um de nós? Se Deus não poupou a própria nação de Israel. Então vigia, né? Vigia para a gente não cair no orgulho, porque Deus não está amarrado, não está preso a certos preceitos religiosos que nós fomos criando com o tempo. Amém? Então no bloco 2 comentamos aqui: Jesus deu a lei no seu sentido cerimonial, nos seus preceitos cerimonial, civil e moral. Deus não está preso a nada disso. Então, no terceiro bloco, a lei não pode ser revogada, né? Jesus revela o seu pensamento sobre a lei, ele dá ali a sua opinião, o seu pensamento sobre a lei, até que o céu e a terra passe, né? É o terceiro subbloco, o segundo subbloco. E o terceiro, menor mandamento, aí está em Mateus 5,19. O que a gente aprende aqui nesse bloco? Então, no ponto 1 desse bloco, a lei, como Cristo foi fantástico, né? Ele pega todos os 10 mandamentos, e por que não dizer também as 613 regras que foram adicionadas à lei do Senhor,
foi criada ali no decorrer do tempo e tudo mais, e resume tudo isso em 2 grandes mandamentos, que é: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, né? Marcos 12, 28. E aqui tem muita coisa, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, né? Uma religião que vive isso, uma pessoa que vive isso não vai fazer mal para o outro. Por isso que Allah não é o mesmo Deus que nós servimos, né? Porque quem ama o próximo como nós temos não vai arrancar a cabeça do outro porque o outro não aceitou a fé dele de forma alguma, né? O Deus dos islâmicos não é o mesmo Deus que a gente pode ver aqui na Bíblia, não é mesmo? Não tem condição. Quem ama a Deus, quem guarda o mandamento de Deus, ele ama a Deus e ama o próximo. Ama o próximo como a si mesmo. Bloco 3, quando falamos a lei não pode ser revogada, então tem aqui os pontos 1, 2 e 3, sendo o ponto 1, né? Jesus revela seu pensamento sobre a lei. Isso é importante, a opinião dele é importante para nós, é ele que nós estamos ouvindo, né? Ele fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar quer dizer anular, abolir, revogar, pôr fora de uso, mas cumprir, né? Então Jesus veio cumprir, e cumpriu a lei, né? Nasceu conforme a lei, viveu de acordo com a lei, ele cumpriu toda a lei. Tem um grupo religioso ou não religioso, eles não gostam dessa nomenclatura aqui no Brasil, que eles são meio que desigrejados, eles combatem a instituição igreja, né? Eles tomam junto a ceia em casa, congregam em casa, eles não congregam em igreja porque eles acham que toda instituição não presta, toda instituição está contaminada, né? E tudo mais. Jesus fez parte de uma instituição, interagiu com ela, participou dessa instituição, cumpriu mandamentos e ordens desta instituição, né? Tudo isso. Então Jesus, embora a instituição que ele frequentasse chegou ao ponto de falir, de condená-lo, como nós já comentamos aqui, ele cumpriu, obedeceu, congregou, tudo isso que eu falo de instituição. Então esses pessoal que seguem aí, não querem congregar em igreja nenhuma, porque eles falam que a instituição está contaminada e tudo, Jesus então se está mais santo que Jesus, porque Jesus frequentou uma instituição, foi batizado por ela, foi circuncidado, cumpriu a lei segundo a instituição e não deixou de frequentar a instituição porque ele viu coisas erradas ali, não é mesmo? Então nenhum problema, ele veio cumprir a lei, né? Aqui ele revelou o pensamento dele sobre a lei. No ponto 2, né? Até que a terra passe, né? Porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No caso, nele mesmo, ninguém iria cumprir isso se não fosse o próprio Jesus. E interessante, professor Samuel, em cima disso que o senhor está falando, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, e o verso 18, ele vai falar que e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí o versículo 19, complementando o versículo anterior, ele dá a receita de como que o crente vai encher do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, não tem como nós fazermos isso dentro de uma casa. Tem que ter a comunhão, tem que ter ali a questão de congregacional, a paz do Senhor, adorar o Senhor salmodiando entre vós, né? E eu acho que esse princípio aí, eles acabaram de não observar nessa passagem aqui. E a Bíblia diz também, né? Congregai, povo meu, mesmo? Então, não tem como. Eu já vi gente do nosso convívio dizer que Cristo em casa. Está errado, está errado, né? Então eles se privam da relação com outras pessoas na igreja. Agora tem internet, toma Santa Ceia em casa, houve pregação em casa, tudo isso em casa, mesmo? Então é complicado, né? A Bíblia traz muito disso mesmo, porque a própria palavra igreja, na sua origem, justamente você sair do seu ambiente, né? Sai do ambiente, sai chamados para fora. E nem também ficar preso à igreja, mas assim, sempre sair, nunca ficar
dentro da sua casa, no quarto, nem nada disso. A Bíblia manda congregar, estar juntos, cooperar, não é mesmo? Um edificando o outro, um ensinando ao outro, um ao outro o ajudou e a seu companheiro disse: esforça. Salmo 1:3, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos, não sei que você não seja irmão de ninguém, né? Se você for mesmo barraqueiro, igual você gosta de ser de vez em quando aí, criar essas brigas aí, discussão, né? Falar mal do seu pastor na internet, aí no Face lá, né? Se você é meio assim, então se você não está em paz com ninguém, já é uma outra coisa. Mas a Bíblia fala assim, que os irmãos vivam em união, mesmo? Então é mandamento bíblico também. Não é união. Não é união. Ele vai ensinar o famoso abraço do tamanduá. O tamanduá, ele abraça, ele mata a vítima dele com um abraço. E o jacaré, pior ainda, que o jacaré, quando ele mata a vítima dele, ele chora, ele fica emocionado. Quando ele mastiga a sua vítima ali, desce uma lágrima assim, ó, do olho dele, né? Por isso que o pessoal usa a expressão, né? Lágrima de crocodilo. Às vezes a pessoa faz mal para os outros e ela chora depois, mas é lágrima de crocodilo, né? Fez o mal e está pagando o mal que ela fez. Então aqui o menor dos mandamentos, né? Jesus fala aqui: não penseis que vim revogar a lei, né? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, está vendo isso daqui? Então errou num ponto, errou em tudo. Posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, já que eu não consigo cumprir a lei, o que eu faço? Não vou cumprir então? Não, a lei está ali para apontar os nossos pecados e tudo mais. Muita coisa dá para a gente fazer, não é mesmo? Tem um hino de uma dupla, Otoniel e Uziel. Então tem um que ele fala assim, numa das letras, uma irmã, que claro não direi o nome dela, ela é muito famosa, ela pregava e ela falava assim, ela comentava a letra de um dos hinos do Otoniel e Uziel, e na letra falava assim: eu vivia no pecado, preso na escuridão, né? Numa vida desgraçada, sem ter paz no coração. Aquela irmã falou assim: veja bem, eu cantava esse hino aqui, mas eu nasci num lar cristão, eu nem tive contato com essas coisas, né? Como assim eu vivia no pecado? Eu cantava por causa dos meus pais, mas eu não tinha esse passado, essa história de pecado, conforme o hino dizia no comentário da semana, falava assim, traduzindo, ela achava que ela não podia cantar aquela letra porque ela nunca tinha vivido no pecado. Não, eu nasci no lar cristão, meu irmão. O senhor Gerson também. Mas eu também tenho eu também sou um pecador, né? Talvez eu não tenha fumado, cheirado uma droga e tal, mas eu sou um pecador. Eu também já vivi no pecado, num lar cristão, cantando em mocidade e tal, participando dos participando da igreja. Eu vivia no pecado também, eu fui escravo do pecado também, né? Então não é porque eu sou crente que isso aqui que faz de pecado é para o pessoal lá fora. Não. Todos nós, né, vivíamos no pecado também, então todos nós jamais deixar esse sentimento de religioso fazer a gente se crescer ou achar que é melhor que alguém. E no caso, o apóstolo Paulo, ele dizendo que Jesus, ele veio, esse Paulo, ele dá esse ensinamento, esse Paulo, ele faz essa confissão, esse Paulo, ele dá essa afirmação. Quem dirá o professor Gerson, né? Ele dizendo que Jesus veio salvar o pecador, do qual ele era o principal. Ele se enquadrou. Daniel, nós vimos no trimestre passado, na sua oração, ele pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, né, professor? É verdade. Então todos nós pecamos e destituídos estamos na glória de Deus. Quanto ao menor mandamento, citado aqui no ponto 3, Jesus fala aqui, né? Um tio, né? Uma vírgula, um ponto, um tio, tá? Um J. Tudo isso às vezes pode parecer muito pequeno, irrelevante, ou isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, mas faz grande diferença, né? Faz muita diferença uma pontuação e tudo isso pode fazer um sentido diferente. Ao falar isso, Jesus fala assim, olha, sobre os pequenos mandamentos, as pequenas coisas da lei também.
precisavam também ser cumpridas e observadas. Há uma discussão grande sobre essa questão. O autor coloca aqui, né, que tem uns que acham que Deus se referia ao altío, outros aos outros preceitos cerimoniais, né? Então havia longos debates entre os rabinos na época sobre os ensinamentos mais leves e mais pesados. Eles consideravam o mandamento leve não tomar a mãe como os filhotes num ninho, né? Por exemplo, e parece existir sim na lei um mandamento de maior e menor significância. Podemos até comentar aquela questão de pecadinho e pecadão, né? Tudo é pecado, né, irmão? Mas assim, eles discutiam então qual mandamento era maior, qual era o menor, né? Qual que era mais importante e qual era menos importante. Claro que existem consequências diferentes para pecado. Alguém fala que não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Essa designação pecadinho não tem na Bíblia, mas tem na Bíblia situações de um pecado de um cara que mentiu para o outro e do outro que matou alguém. Então são punições diferentes para algum pecado. Jesus fala assim: olha, maior pecado tem esse que me entregaram para vocês, o maior pecado. Então, distinguindo, então, eu não considero isso aqui uma polêmica, falar de pecadinho e pecadão. Isso é um consenso já entre quem tem discutido esse assunto, tem visto que existe sim de fato classes diferentes de pecados com consequências maior ou menor. Então por isso costuma-se dizer pecadinho e pecadão. Não é um termo bíblico, como um monte de termos que não aparecem na Bíblia e são verdadeiros, né? Mas a questão de pecado tem sim mandamentos mais leves, mandamentos mais pesados, né? Com consequências mais graves ou menores. Eu posso embasar em cima desse pensamento do senhor, professor Samuel, o que o apóstolo João escreve lá na sua primeira carta, capítulo 5, 17, onde ele fala: toda iniquidade é pecado, e há pecado que sabemos que não é para nós. Sim, perfeitamente. Então fica muito claro que existe, né? Debateram muito isso um tempo atrás, se tinha pecadinho e pecadão. Discutiram tanto e acabaram concordando que realmente existe mesmo não existe a palavra, o termo pecadinho na Bíblia, mas o termo pecado existe, e o termo pecado com uma consequência maior e menor também encontramos na Bíblia. Isso aí não dá nem para discutir, isso aí já tem tanta evidência bíblica que não é indiscutível já esse assunto. Correto. O que mais aprendemos aqui? Agora vamos para o último bloco, né? Nos despedindo aqui então dessa lição já, quando fala da lei e do evangelho, né? O papel da lei. Olha, ninguém é justificado pelas obras da lei, né? A função dela não é salvar, mas conduzir a Cristo. Essa era a função da lei, ela apontar para Cristo, mostrar a Cristo, né? Como o próprio Jesus falou leu lá em Lucas 24:44, né? Começando por Moisés, mostrou o que dele dizia as Escrituras. Então, o propósito da lei é esse. A lei não vai justificar ninguém, guardar a lei não vai deixar ninguém mais santo, guardar a lei não vai salvar ninguém. Muita coisa que nós fazemos não salva, né? Batismo em águas não salva, participar de cultos não salva, né? Ser dizimista não salva, né? Ser batizado em águas não salva, nada disso salva. Como diz aquele hino, né? Quem salva é Jesus e ninguém mais, né? Então quem salva é Jesus. O papel da lei aqui no caso é simplesmente então não é salvar, mas conduzir-nos a Cristo, apontar-nos a Cristo. E ainda disse o apóstolo Paulo, né? A lei nos serviu de aio, e o aio era esse professor, esse guia, este educador que cuidava, né? Que cuidava, orientava e cuidava os senhores, né? Tinham os seus filhos. O aio era o professor, o pai não podia estar ali o tempo todo, então o pai deixava o aio, esse que hoje acabou essa palavra, modernizou, tomou o sentido de ser um pedagogo. Pedagogo hoje é um termo moderno, bonito e tal, mas na época era o aio, era o escravo que era o escravo que ensinava o filhinho do papai, né? Eles eram educados por um escravo. Esse era o aio. A lei nos serviu de aio. Então
o aio era esse, apontando, ensinando, mostrando, na verdade, quem manda é o Pai, quem manda, né, apontando no caso para Cristo. Maravilha. E aqui a gente continua, né? Jesus e Moisés estão do mesmo lado. E o que a gente consegue aprender aqui, professor, nesse segundo bloco, né? Nesse segundo tópico No ponto 2, Jesus e Moisés estão do mesmo lado. E, na verdade, para os judeus ortodoxos, eles têm uma dificuldade de reconhecer Jesus como sendo maior do que Moisés, né? Eles acham que Moisés é maior do que Jesus. E das intrigas com relação à pessoa de Jesus no Novo Testamento foi justamente o fato de Jesus não baixar a bola, né, para Moisés, né? Eis aqui alguém que é maior do que Moisés, ele afirmou. E ele dizia por várias vezes, né? Moisés disse tal coisa, eu porém vos digo. Quando ele fazia isso, dizendo eu porém vos digo, e colocando a palavra dele acima da palavra de Moisés, isso aqui era uma afronta, isso aqui distorcia, e aí eles coçavam a cabeça, esse cara é um herege, vamos achar um motivo para prender, matar esse camarada e tudo mais. Quer dizer, mas Jesus e Moisés estavam do mesmo lado. Lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, quando estava ali Jesus, Moisés e Elias, e Pedro ficou abobalhado. E Pedro desandou falar e falava, e falando o tempo todo, e no fim a voz de Deus se ouve no céu, e daí o nosso próprio Deus deixa sua voz ouvir, e ele fala assim: este é o meu filho, e aponta para Jesus, a ele ouvi. Então Elias representava ali os profetas, Moisés representava ali a lei, e Deus falou: o superior aqui é o meu filho. Foi isso, a ele ouvi. Se ele dissesse a Moisés ouvi, então ele dizia então que Jesus era menor do que Moisés, mas ele falou que entre Moisés e entre Elias era para nós ouvirmos a voz de Jesus. Então é um detalhe bastante importante esse. O que a gente aprende aqui, professor? A justiça dos fariseus? Toda vez que nós falamos dos fariseus, eu sou tentado no sentido positivo, no sentido bom, a lembrar da história dos fariseus. Os fariseus não é esse monstro, esse bicho papão, né, que nós desenhamos, né? Os fariseus era esse grupo que surgiu 300 anos antes de Cristo. O objetivo deles, o propósito, o alvo deles era, na verdade, proteger a lei de Deus da influência helênica, né? Então os fariseus eram cuidadosos, zelosos, tinham todo um ritual, né? Arrumavam a cama quando acordavam. Nem você arruma a sua cama quando você acorda. Os fariseus tinham esse cuidado de tudo certinho, até a cama eles arrumavam, né? Quando eles acordavam, cuidado com tudo. Só que esse cuidado bom que eles tinham, que Jesus conseguia enxergar coisas boas nos fariseus, a ponto de colocar o cuidado deles para servir de parâmetro para nós. Jesus fala assim: olha, se o vosso zelo não for maior do que o zelo dos fariseus, então não vale nada o esforço de vocês. Jesus colocou o cuidado e o zelo dos fariseus para ser observado e para servir de exemplo e de parâmetro para todos nós também. Então, os fariseus tinham uma origem bonita, um propósito muito bom, mas como muita coisa que é boa na sua origem, o tempo foi passando e aquilo que era bom foi se transformando numa coisa amarga, negativa, né? Não edificante para os fariseus, a ponto deles fazerem da lei uma coisa assim, rigorosamente impraticável e impossível de se cumprir, a ponto de, se ele parasse na porta da sua casa e pedisse para você um copo com água, ele não ia beber a sua água, ele ia coar aquela água e observar para que nenhum bichinho tivesse entrado ali, porque eles são santos demais, perfeitos demais para beber um copo com água se de repente alguma coisa poluída entrar. Então eles coavam a água que entrava
no copo que eles fossem beber. Aí Jesus falou, né? Ai de vós, né? Escribas e fariseus, que coai, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Não tem nada vocês ficarem tão cuidadosos, tão zelosos com coisinhas tão pequenas aqui e fazem tanta coisa errada por aí, não é mesmo? Então, os fariseus, com o tempo, então, o fariseu virou sinônimo de pessoas falsas, de pessoas religiosas demais, né? A ponto de hoje, quando se fala assim, fulano é um fariseu, você está chamando ele de duas caras, né? De falso, de religioso, de forma no sentido negativo, né? Então, os fariseus têm essa conotação histórica, como eu falei aqui, mas com o tempo foi virando uma coisa negativa, não positiva, né? E Jesus usou aqui, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus, no reino dos céus. Então, mesmo com essa conotação negativa, Jesus vê um ponto positivo nos fariseus, e é isso que devemos observar também, tentar ser cuidadosos, zelosos, igual, no mínimo parecido como eles foram. Professor Samuel, que aula maravilhosa. Na conclusão da lição, ele diz assim: encerramos o trimestre conscientes de que Jesus não revogou a lei, mas a cumpriu. Aprendemos também que não há discrepância entre Jesus e Moisés e que a lei permanece até a consumação dos séculos. Pois a fé cristã não é antidominianista e muitos preceitos do sistema mosaico reaparecem no Novo Testamento, mas adaptados à graça, pois fomos libertos da lei. Que você, professor, possa continuar aí nos acompanhando, você possa orar, buscar a Deus, para que você possa ter uma boa aula, uma boa lição. Eu gostaria, professor Samuel, de agradecê-lo por esse trimestre que passamos aqui juntos. Estamos aí agora na iminência do segundo trimestre, né? É a lição de Lucas, né? O livro de Lucas. E que você possa continuar nos acompanhando. E trimestre que vem tem muita coisa boa aqui também. Deus abençoe você grandemente, viu? Amém. Obrigado, Sr. Gerson. Um prazer nosso, uma honra para nós poder estar junto com você aqui nessas aulas, nessas eventos de cara a cara, e com cada amigo e irmão que tem compartilhado conosco também períodos preciosos de aprendizado da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe você, professor, em nome do Senhor.